O que você está prestes a descobrir não é superstição, não é magia, não é pensamento positivo disfarçado de espiritualidade. É um caminho místico testado por uma das maiores santas da história, uma mulher que conversava com Jesus face a face, que recebia revelações diretas do céu, que transformou não apenas sua própria vida, mas a de milhares de almas ao longo dos séculos. E se Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, reformadora do Carmelo, mística incomparável, confiou nessa prática ao ponto de transmiti-la secretamente às suas filhas espirituais mais íntimas, talvez seja a hora de você parar de duvidar e começar a experimentar. Teresa não era uma mulher ingênua nem supersticiosa. Aos 57 anos, quando recebeu essa revelação sobre a água benta, ela já havia fundado 17 conventos, escrito obras que são hoje patrimônio da humanidade, passado por êxtases místicos que deixavam os teólogos mais doutos perplexos. Era uma mulher de oração profunda, de inteligência aguda, de discernimento espiritual refinado. Por isso, quando ela começou a ensinar às suas freiras uma prática específica com água benta, não era fruto de imaginação ou fanatismo. Era fruto de experiência concreta, de resultados visíveis, de transformações que ela mesma testemunhava dia após dia. Você precisa entender algo fundamental. Santa Teresa vivia numa época em que a água benta era tratada com reverência máxima. Não era como hoje, quando muitos católicos a veem apenas como um costume bonito, uma tradição folclórica. Para ela, aquela água havia sido tocada pelo poder de Deus através das mãos consagradas do sacerdote. Havia sido transformada em instrumento de graça, em medicina espiritual, em arma contra as forças das trevas. E ela descobriu que a forma como você se aproxima dessa água, a disposição interior com que você a usa, pode fazer toda a diferença entre um gesto vazio e um milagre autêntico. Mas por que exatamente 7 dias? Teresa sabia, por revelação mística e por experiência vivida, que o número 7 não é casual na economia divina. Deus criou o mundo em 7 dias. Josué marchou ao redor de Jericó por 7 dias antes de as muralhas caírem. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Na tradição bíblica e na sabedoria espiritual, o 7 representa completude, perfeição, ciclo fechado de transformação. E Teresa descobriu que a alma humana precisa exatamente desse tempo, 7 dias completos, para que a graça presente na água benta percorra todos os canais espirituais, desobstrua todas as resistências interiores, purifique todas as camadas de incredulidade acumuladas. Você já tentou alguma coisa por apenas 1 ou 2 dias e depois desistiu porque não viu resultados imediatos? Teresa adverte contra essa impaciência moderna. A transformação espiritual verdadeira não acontece na velocidade da internet, não responde ao ritmo frenético do mundo contemporâneo. Ela obedece aos tempos de Deus, que são tempos de gestação, de crescimento silencioso, de amadurecimento interior. Por isso ela insistia: 7 dias completos, sem faltar nenhum, sem interrupção, sem desculpas. Porque no 7º dia, quando o ciclo se completa, é que a alma finalmente se abre para receber o que Deus estava preparando desde o primeiro dia. E aqui está o que a maioria das pessoas não compreende sobre os ensinamentos de Santa Teresa. Ela não prometia milagres baratos, não vendia esperanças falsas, não alimentava fantasias religiosas. Ela oferecia um caminho real, concreto, testado na própria carne, para quem estava disposto a se entregar completamente, sem reservas, sem condições, sem querer controlar os resultados. Você está disposto a confiar nela assim? Está preparado para seguir suas pegadas, mesmo quando sua mente racional gritar que isso é loucura? Porque se não estiver, melhor parar por aqui. Mas se estiver, prepare-se para descobrir o que milhares de almas já descobriram. Que Santa Teresa não fala palavras vazias, ela aponta caminhos que realmente levam ao coração de Deus. Na primeira semana depois que Teresa começou a ensinar essa prática no convento de São José, algo extraordinário aconteceu. Irmã Maria de San Jerônimo, uma freira jovem que sofria de melancolias profundas e securas espirituais há mais de 2 anos, começou a mostrar sinais de uma transformação que deixou toda a comunidade perplexa. Não era apenas que sua tristeza havia desaparecido. Isso seria pouco.
era que seus olhos brilhavam com uma luz nova, suas orações tinham uma intensidade que contagiava as outras irmãs. Sua própria presença parecia irradiar uma paz que não se explica com palavras humanas. Teresa observava tudo em silêncio, com aquele discernimento aguçado que a caracterizava. Ela sabia distinguir entre entusiasmo passageiro e transformação autêntica, entre emoção superficial e conversão profunda. E o que ela via em Maria de San Jerônimo era inequivocamente obra de Deus. A freira havia seguido exatamente as instruções recebidas. Durante 7 dias consecutivos, ao despertar, ela tomava um pouco de água benta nas mãos, fazia o sinal da cruz com reverência total e então bebia 3 pequenos goles enquanto repetia interiormente: Senhor, que esta água purifique todo o meu ser para que eu possa te amar como você merece. Simples assim, sem complicações, sem fórmulas mágicas, sem rituais extravagantes. Mas Teresa sabia que por trás dessa simplicidade aparente havia uma teologia mística profundíssima. Quando você bebe a água benta com fé verdadeira, não está apenas ingerindo o H2O consagrado. Está realizando um ato sacramental que toca camadas da alma que nem você mesmo conhece. Está declarando ao céu e à terra que você quer ser purificado desde as raízes mais profundas do seu ser. Está abrindo canais espirituais que talvez estejam entupidos há anos por mágoas, ressentimentos, pecados não confessados, dúvidas acumuladas, desesperos silenciosos. E Deus, que nunca recusa um coração sincero, responde a esse gesto com uma chuva de graças que pode literalmente reconstruir uma vida inteira. Você quer fazer parte dessa corrente de graça que Santa Teresa iniciou há 5 séculos? Então pare agora mesmo o que está fazendo e escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a usar a água benta como caminho de purificação. Sua declaração de fé pode ser exatamente o que outra alma precisava ler hoje para não desistir de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque nos próximos capítulos você vai descobrir os detalhes exatos dessa prática. O horário certo, as palavras certas, a disposição interior certa, tudo o que Teresa ensinou às suas filhas espirituais mais próximas. Porque uma coisa é certa: quem aprende a beber água benta como Santa Teresa ensinou, nunca mais precisa ter sede da presença de Deus. Teresa percebia que muitas de suas filhas espirituais ainda não compreendiam completamente o mistério que estava sendo revelado. Para elas, água benta era água benta. Algo sagrado, sim, mas sem uma compreensão mais profunda do que realmente acontece no momento da consagração. Por isso, numa tarde de setembro, depois da oração de vésperas, ela reuniu as freiras mais próximas em sua cela para transmitir um ensinamento que mudaria para sempre a forma como elas se relacionariam com esse sacramento silencioso. Filhas queridas, começou Teresa com aquela voz suave mas penetrante que caracterizava seus momentos de maior intimidade espiritual. Quando o sacerdote abençoa a água, não está realizando apenas um ritual bonito da nossa Santa Igreja. Está permitindo que o próprio poder de Cristo se deposite naquela água, transformando-a num remédio celestial para todas as enfermidades da alma. Cada gota torna-se um veículo da misericórdia divina. Cada sorvo, uma oportunidade de comunhão mística com o Senhor que nos ama sem medida. Você consegue imaginar o silêncio reverente que se fez naquela cela? Teresa continuou: mas é preciso bebê-la com fé, não com dúvida. É preciso recebê-la com amor, não com rotina. É preciso permitir que ela percorra não apenas nossa garganta, mas todos os caminhos secretos da alma, lavando tudo o que impede nossa união completa com Deus. Ela explicava que durante os 7 dias da prática, cada gole deveria ser bebido como se fosse a primeira vez, com a mesma reverência com que se recebe a Eucaristia, com a mesma confiança com que uma criança bebe o leite materno. Teresa havia descoberto por revelação e por experiência que existe uma conexão mística entre a água benta e as lágrimas de Cristo. Quando Nosso Senhor chorou sobre Jerusalém, ela costumava dizer, suas lágrimas eram pura compaixão transformadora. Quando chorou no Getsêmani, cada gota era um oceano de amor redentor. E quando o soldado perfurou seu lado e saiu sangue e água, aquela água se tornou fonte eterna de purificação para todas as almas que quisessem ser lavadas.
Por isso, a água benta carrega em si não apenas o poder da bênção sacerdotal, mas toda a força purificadora do coração misericordioso de Jesus. Mas havia algo mais que Teresa precisava ensinar, algo que fazia toda a diferença entre uma prática superficial e uma transformação autêntica. Ela insistia que antes de beber a água benta, a alma deveria fazer um exame de consciência silencioso, reconhecendo diante de Deus todas as áreas da vida que precisavam de purificação. Não se trata de fazer uma confissão detalhada, explicava ela, mas de abrir o coração completamente, sem esconder nada, permitindo que a luz divina ilumine todos os cantos escuros da alma. Só assim a água benta poderia cumprir sua missão purificadora total, limpando não apenas os pecados da superfície, mas as raízes profundas de tudo o que nos separa do amor de Deus. O que aconteceu no convento durante a segunda semana da prática deixou até mesmo Teresa surpresa com a velocidade da ação divina. Irmã Isabel de Los Angeles, que sofria de um temperamento colérico que perturbava toda a comunidade, começou a demonstrar uma mansidão que parecia impossível em sua natureza. Irmã Catalina de Cristo, atormentada por escrúpulos e medos espirituais que a impediam de dormir, recuperou uma paz interior que irradiava serenidade por onde passava. E não eram apenas mudanças comportamentais superficiais. Teresa podia ver com seus olhos místicos que algo estava sendo renovado nas profundezas espirituais daquelas almas. Ela começou então a compreender uma dimensão ainda mais profunda da prática revelada por Deus. A água benta, bebida com fé durante 7 dias consecutivos, não atua apenas como purificação individual. Ela cria uma espécie de corrente espiritual que conecta todas as almas que a praticam simultaneamente, formando um corpo místico de intercessão que potencializa exponencialmente o poder transformador. Era como se cada pessoa que bebia a água benta com a disposição correta se tornasse um canal de graça não apenas para si mesma, mas para todos os outros que estavam fazendo a mesma prática. Teresa descobriu que essa conexão espiritual invisível explica por que alguns milagres acontecem não no primeiro dia da prática, nem no 7º, mas exatamente no momento em que a alma mais precisa, como se houvesse uma sincronização divina perfeita entre a necessidade de cada um e a disponibilidade da graça. Deus conhece o tempo certo de cada coração, ela costumava dizer às suas filhas, e a água benta se torna instrumento dessa providência amorosa que nunca chega atrasada nem adiantada, mas sempre na hora exata em que a alma está preparada para receber o que mais necessita. Mas havia um detalhe crucial que Teresa observava com atenção especial. A prática precisava ser realizada em estado de graça, ou seja, com a alma livre de pecado mortal. Ela explicava que a água benta não é varinha mágica que funciona automaticamente independente do estado espiritual de quem a usa. É sacramento que exige reciprocidade, que pede abertura total, que demanda entrega sincera. Se alguém tem consciência de pecado grave não confessado, advertia Teresa, deve primeiro buscar o sacramento da reconciliação, porque a água benta purifica e santifica, mas não substitui a confissão sacramental. E aqui, Teresa revelava um segredo que poucos compreendiam. A eficácia da água benta está diretamente relacionada ao grau de abandono confiante com que a pessoa se entrega à ação de Deus. Quanto maior a fé, maior a transformação. Quanto mais profunda a rendição, mais radical a purificação. Não se trata de medir a água nem de contar as gotas. Ela ensinava, trata-se de beber cada sorvo como se fosse o último recurso que você tem na terra, como se sua salvação dependesse daquele momento de comunhão silenciosa com o Senhor. Você está bebendo a água benta assim? Com essa fome espiritual, com essa sede de Deus que faz tremer o céu de compaixão? No 4º dia da segunda semana, algo inesperado aconteceu que quase fez Teresa questionar se deveria continuar ensinando essa prática. Irmã Francisca de la Madre de Dios, uma das freiras mais fervorosas do convento, procurou Teresa em profunda angústia. Madre, disse ela com lágrimas nos olhos, desde que comecei a beber a água benta como a senhora ensinou, sinto como se Deus estivesse mais distante, não mais próximo. Minhas orações parecem secas, meu coração parece de pedra.
e uma tristeza estranha tomou conta de mim. Será que estou fazendo algo errado? Teresa olhou profundamente nos olhos da jovem freira e sorriu com aquela sabedoria que só vem de quem já atravessou os desertos mais áridos da alma. Filha querida, respondeu ela, o que você está experimentando não é sinal de que algo está dando errado. É sinal de que algo está dando muito certo. Deus às vezes permite que sintamos secura e desolação justamente quando está operando as purificações mais profundas em nossa alma. É como quando uma cirurgia dói mais no momento em que o médico está removendo exatamente o que nos fazia mal. Teresa explicou que existe uma fase da prática que ela chamava de Noite da Água Benta, um período em que a alma, ao ser profundamente purificada, passa por uma experiência de vazio e aparente abandono divino, que pode ser muito desconcertante para quem não compreende os caminhos místicos de Deus. Durante esses dias, ela dizia, é ainda mais importante continuar bebendo a água benta, não porque você sinta vontade, mas exatamente porque não sente. É nesse momento que a fé pura, despojada de consolações sensíveis, mais agrada ao coração de Deus. Você já passou por algo assim em sua vida espiritual? Momentos em que, quanto mais você se esforça para se aproximar de Deus, mais Ele parece se afastar? Momentos em que suas orações parecem ecoar no vazio, em que sua fé parece ter evaporado, em que você se pergunta se realmente vale a pena continuar insistindo? Teresa diria para você exatamente o que disse para a irmã Francisca. Continue bebendo. Continue confiando. Continue entregando-se, especialmente quando não sente vontade. Porque é justamente nessa fidelidade sem consolações que Deus encontra o amor mais puro. E ela estava certa. 3 dias depois, irmã Francisca voltou à cela de Teresa com o rosto transfigurado. A secura havia passado, mas havia deixado em seu lugar uma paz profunda, estável, que não dependia mais de emoções nem de consolações espirituais. Era uma paz enraizada na pura confiança em Deus, independente de como ela se sentia. Teresa sabia que essa era a verdadeira meta da prática. Não criar dependência de experiências místicas, mas formar almas capazes de amar a Deus na alegria e na tristeza, na consolação e na aridez, na certeza e na dúvida. Quem aprende a beber água benta mesmo quando não sente nada, ela costumava dizer, está sendo preparado por Deus para uma intimidade ainda maior com o divino. Chegou então o momento que Teresa mais temia. Alguém começou a questionar publicamente a prática da água benta de 7 dias. Padre Gaspar de Salazar, um dos confessores do convento, homem piedoso, mas excessivamente cauteloso, procurou Teresa com preocupação visível. Madre Teresa, disse ele, tenho ouvido comentários sobre uma nova devoção que a senhora está ensinando às irmãs. Não seria prudente consultar outros teólogos antes de continuar? Sabemos que o demônio às vezes se disfarça de anjo de luz, e práticas que parecem muito espirituais podem ter origem duvidosa. O coração de Teresa se apertou. Ela sabia que essa objeção chegaria mais cedo ou mais tarde, porque sempre que Deus revela algo novo, sempre aparecem vozes querendo abafar a novidade por medo ou por falta de compreensão. Mas ela também sabia que não podia simplesmente ignorar a preocupação de um sacerdote, especialmente porque a obediência era uma das virtudes que ela mais prezava. Por isso, pediu 3 dias para orar e discernir qual seria a vontade de Deus naquela situação. Durante esses 3 dias, Teresa intensificou suas orações e jejuns, suplicando ao Senhor que lhe desse clareza total sobre a origem da revelação recebida. E foi no 3º dia, durante a oração da manhã, que ela recebeu uma confirmação que dissipou todas as suas dúvidas. Jesus apareceu a ela com aquela ternura infinita que caracterizava suas aparições místicas e lhe disse: Teresa, filha amada, não temas. O que te revelei sobre a água benta vem do meu coração misericordioso. É verdadeiro, é santo, é fonte de bênçãos imensas para as almas que o praticarem com fé sincera. Mas ensina apenas aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, porque nem todos estão preparados para compreender os mistérios mais profundos do meu amor. Com essa confirmação divina, Teresa voltou ao Padre Gaspar e lhe explicou serenamente: Padre, compreendo sua preocupação e a respeito profundamente.
Mas posso assegurar-lhe que essa prática não é invenção humana, nem sugestão diabólica. É revelação autêntica que recebi em oração, confirmada pelos frutos espirituais visíveis nas irmãs que a praticam. No entanto, para a tranquilidade de todos, vou submeter esta questão ao julgamento do bispo. Se ele proibir, obedecerei imediatamente. Se ele aprovar, continuarei ensinando com ainda maior confiança. O bispo de Ávila, Dom Álvaro de Mendoza, homem santo e profundo conhecedor da espiritualidade teresiana, ouviu atentamente toda a explicação e, após alguns dias de reflexão e consulta a outros teólogos, deu sua resposta. Madre Teresa, não vejo nada nessa prática que contradiga a doutrina católica ou a tradição espiritual da Igreja. Pelo contrário, vejo uma devoção que pode aproximar as almas do sacramento da água benta com maior reverência e fruto espiritual. Tem minha aprovação, mas com a recomendação de que seja ensinada sempre com prudência e discernimento. E assim Teresa pôde continuar transmitindo esse tesouro espiritual, agora com a tranquilidade de quem sabe que está caminhando dentro da plena ortodoxia católica. Com a aprovação episcopal, Teresa decidiu que havia chegado o momento de revelar o aspecto mais profundo da prática dos 7 dias com água benta. Era algo que ela havia guardado apenas para si mesma, por considerar excessivamente místico para ser compartilhado amplamente, mas que agora sentia que Deus queria que fosse conhecido por almas verdadeiramente preparadas. Ela convocou apenas suas filhas espirituais mais maduras para uma reunião reservada em sua cela, num final de tarde em que as sombras longas criavam uma atmosfera de recolhimento especial. O que vou compartilhar com vocês agora, começou Teresa com voz solene, é o coração secreto desta prática. Vocês já aprenderam a beber a água benta com fé, já experimentaram sua força purificadora, já conheceram até mesmo os momentos de secura que precedem as grandes graças. Mas existe uma dimensão ainda mais elevada. A água benta pode se tornar porta de entrada para a oração de união mística com Nosso Senhor Jesus Cristo. As freiras se entreolharam com uma mistura de reverência e curiosidade. Teresa continuou: quando você bebe a água benta no 7º dia da prática, se sua alma estiver verdadeiramente purificada e preparada, pode experimentar uma graça especial que eu chamo de batismo interior. É como se Jesus Cristo em pessoa tomasse aquela água e a transformasse em veículo de uma união espiritual tão profunda que palavras humanas não conseguem descrever adequadamente. Teresa explicava que essa experiência não era garantida para todos, nem acontecia necessariamente no primeiro ciclo de 7 dias. Dependia do grau de purificação interior de cada alma, da intensidade de sua entrega a Deus, da profundidade de sua humildade e confiança. Algumas almas, dizia ela, precisam fazer vários ciclos de 7 dias antes de estarem prontas para receber essa graça especial. Outras podem experimentá-la já no primeiro ciclo. O importante não é forçar nem ter pressa, mas permanecer sempre aberta e disponível para o que Deus quiser conceder. Você consegue imaginar o que seria experimentar algo assim? Uma união com Cristo tão íntima que sua própria identidade se dissolve momentaneamente na imensidão do amor divino? Teresa descrevia essa experiência como um afogamento suave na misericórdia infinita, um momento em que a alma compreende existencialmente, não apenas intelectualmente, o que significa ser amada por Deus com amor eterno e incondicional. Depois dessa graça, ela dizia, a pessoa nunca mais é a mesma. Pode passar por tribulações, tentações, securas, mas no fundo da alma permanece uma certeza inabalável. Eu sou amada por Deus de forma única e irrepetível. No inverno de 1575, Teresa recebeu uma carta que a deixou profundamente emocionada. Era de uma senhora nobre de Sevilha, Dona Maria de las Cuevas, que havia escutado sobre a prática da água benta através de uma das freiras que havia deixado o convento de São José para fundar uma nova comunidade. A carta dizia: Madre Teresa, escrevo-lhe com lágrimas de gratidão. Há 6 meses meu filho estava à beira da morte por uma febre que nenhum médico conseguia curar. Em desespero, comecei a fazer a prática dos 7 dias com água benta que sua filha espiritual me ensinou. No 5º dia, a febre baixou. No 7º dia, meu filho estava completamente curado. Mas o milagre maior foi em mim. Encontrei uma paz que não conhecia há anos. Essa carta confirmou para Teresa algo que ela já suspeitava.
A prática não estava destinada apenas às religiosas enclausuradas, mas a todas as almas que sinceramente buscassem uma transformação espiritual profunda. Ela começou então a autorizar suas filhas espirituais mais próximas a transmitirem discretamente essa devoção a leigos que demonstrassem verdadeira sede de Deus e maturidade espiritual suficiente para compreender que não se tratava de magia, mas de um caminho místico autêntico. Mas Teresa também recebeu notícias que a preocuparam. Em algumas regiões, pessoas começaram a praticar a devoção da água benta de forma distorcida, tratando-a como se fosse uma fórmula mágica que automaticamente garantiria milagres materiais. Alguns chegavam ao absurdo de vender água benta especial, prometendo curas instantâneas e prosperidade financeira. Teresa ficou profundamente entristecida com essas deformações e escreveu uma carta circulata às suas filhas espirituais, alertando contra esses abusos. Minhas queridas filhas, escrevia ela, a prática da água benta que o Senhor nos revelou não é superstição nem comércio espiritual. É caminho de purificação e união com Deus que exige fé autêntica, conversão verdadeira e abandono total à vontade divina. Quem a usa esperando apenas milagres materiais ou benefícios temporais não compreendeu sua essência e não colherá seus frutos verdadeiros. O maior milagre é sempre a transformação interior, o encontro pessoal com Jesus Cristo, a paz que vem de saber-se amado por Deus. Teresa insistia que a verdadeira marca de autenticidade da prática era sempre o crescimento nas virtudes cristãs, maior humildade, caridade mais profunda, paciência nas tribulações, desprendimento dos bens materiais, sede crescente de oração e contemplação. Se alguém pratica os 7 dias com água benta e depois se torna mais orgulhoso, mais apegado ao dinheiro, mais impaciente com o próximo, advertia ela, pode ter certeza de que não compreendeu nada e precisa voltar ao princípio, examinando suas verdadeiras